palavra de Deus, escrita por Lucas, inspirada pelo Espírito Santo, a partir do verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. E depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele mesmo o homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. E todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhe disse: israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhe fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os pecados de vocês sejam cancelados, e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio de seus santos profetas. Pois disse Moisés: o Senhor Deus lhe levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. E quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém? Ele está sentado. Marcas de uma verdadeira igreja. Em Atos, no capítulo 1, nós falamos que a verdadeira igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Nós vemos a igreja esperando a descida do Espírito Santo antes de sair para fora e começar as suas ações. Nós vimos também em Atos capítulo 1, que eles perseveravam na oração, ou seja, uma segunda marca da igreja verdadeira, ela é uma igreja que ora. Nós vimos ainda no capítulo 1, que uma das marcas da verdadeira igreja é que a sua liderança é comprometida com a palavra de Deus, com os ensinos de Deus. Depois, em Atos capítulo 2, nós vimos que a verdadeira igreja conhece a palavra de Deus, porque nós vemos, depois que o Espírito Santo vem, ele citando a profecia lá de Joel, né, onde o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Depois, quando as pessoas olham para eles falando em outras línguas, nós vemos eles sair para fora e fazer uma pregação
baseada nos profetas, ou seja, é uma igreja que prega a palavra, prega Jesus e os seus ensinos, e a outra marca que nós vimos em Atos 2, que é uma igreja sempre disposta a aprender, porque em Atos 2 nós vemos que todos eles estavam atentos ao ensino dos apóstolos. Então nós já vimos algumas marcas da igreja verdadeira que nós sempre vamos estar recapitulando. Então nós chegamos no Atos capítulo 3. Lembrando que a história, quando foi escrita por Lucas, era contínua, né? Essa divisão de capítulo foi colocada posteriormente. Então, continuando a história do agir do Espírito Santo, né? O que a maioria dos teólogos concordam que esse livro não deveria ter o nome de Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, porque em todos os momentos nós vemos o Espírito Santo conduzindo os discípulos, conduzindo os seguidores de Jesus a realizar os feitos, a pregar a mensagem do Evangelho e assim por diante. E agora nós vemos aqui, certo dia, Pedro e João indo ao templo para orar. Mais uma vez eu friso, a oração é uma marca da igreja. Eles estavam indo ao templo para orar. Os judeus, eles tinham o costume de sempre fazer 3 orações por dia. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 15 horas, às 3 horas da tarde, às 15 horas. Eles sempre faziam essa prática e geralmente eles iam ao templo. Chegando lá, na porta chamada Formosa, porque era uma porta realmente muito bonita, muito detalhada, brilhante, vivia um coxo, um aleijado, desde nascença. A gente precisa entender essa figura desse homem, não como nós vemos um aleijado dos nossos dias, que o próprio governo o aposenta, né, e o próprio governo ajuda a o manter. Naquela época, primeiro tinha um rótulo social extremamente negativo, ainda mais nesse caso, de nascença, porque se viam justamente pessoas que nasciam com doenças, ou nasciam com problemas, como malditas, amaldiçoada. Se você se lembrar, um outro caso, os próprios discípulos perguntam para Jesus, mas e aí, Jesus, quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou os pais dele? Porque tinha essa cultura das pessoas pensarem, acharem que aqueles que nascessem com deficiência estavam sob maldição. Então você imagine, nós temos um homem rotulado como maldito, como um grande pecador, por isso merecia estar naquela situação, e ele vivia das esmolas, das migalhas, daquilo que sobrava. Então, bem provável, as pessoas quando passavam por lá, esticavam a mão, porque não queriam se contaminar com aquele mendigo, às vezes nem olhava para ele, e entrava no templo. Certo dia, ele costumeiramente estava lá, jogado na porta, esperando que um bom coração lhe desse alguma coisa, mas entram quem? Homens que faziam parte da verdadeira igreja, homens cheios do Espírito Santo. E quando Pedro e João estão chegando lá na porta, aquele mendigo olha para eles e pede, ei, tem alguma coisinha para mim? Tem uma pratinha para mim? Tem alguma coisinha para mim? Então Pedro fita os olhos nele e diz, olha, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos, em nome de Jesus, anda. Aqui nós conseguimos já perceber uma outra marca da igreja verdadeira. Quem faz parte da igreja verdadeira enxerga pessoas invisíveis para o resto da sociedade. Nós vemos Pedro e João não esticando a mão e dando uma moedinha para ele, como costumeiramente as outras pessoas faziam, mas ali tinha um ser que merecia ser olhado no olho, que merecia receber um diálogo, e Pedro e João conseguem enxergar aquele homem invisível. Nós precisamos aqui entender essa verdade, porque a igreja verdadeira de Cristo ama a todos, não apenas as pessoas perfeitamente no seu corpo biológico, não as pessoas de certa classe social, mas a igreja,
precisa estar aberta para outra, entender que todos os seres humanos têm o seu valor. A própria palavra nos faz lembrar que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. A verdadeira igreja enxerga a todos, até mesmo aqueles que a sociedade rejeita, chama de marginalizado, a escória. A igreja se importa com esses. Por quê? Porque como igreja nós somos representantes de quem? De Jesus. E nós vamos ver Jesus também dessa maneira, enxergando pessoas invisíveis, enxergando aqueles que careciam de uma ajuda. Nós vamos ver Jesus, como nós já falamos algumas vezes, sentando com a escória da sociedade para os judeus, que eram as prostitutas, que para eles era inferior a um cachorro, e nós vamos ver os publicanos, que eram aqueles considerados traidores da nação, a pior espécie para um judeu. Para eles era um publicano, e era justamente com esse que Jesus sentava. Não porque Jesus concordava com as práticas deles, mas porque Jesus sabia que ali tem uma vida extremamente preciosa. A igreja verdadeira, ela enxerga os invisíveis da sociedade. Certa vez, num seminário teológico, o professor de homilética, depois de dar alguns meses a sua matéria, ensinando os seus alunos a pregar, a ter eloquência, a fazer um esboço, seja temático, textual, expositivo, os tópicos, como se divide, como aplica os princípios, como faz as ilustrações, ensinou tudo. No dia do teste, então, o professor marcou, vocês então vão preparar um sermão e todos vão ter 5 a 10 minutos para expor a mensagem, e aí então lá vocês receberão a nota, e depende da nota, vocês vão ser aprovado ou reprovado. E então ele escolheu um texto-chave para dar para todos os seus alunos, que era a parábola do bom samaritano. Então os alunos se dedicaram, horas de estudo, mergulharam no texto, fizeram todas as divisões técnicas que um bom sermão merecia, se prepararam com intensidade e foram. Chegaram na capela do seminário, um por um foi pregando, mensagens lindas, maravilhosas, com exemplos fantásticos, com uma eloquência maravilhosa, e os outros professores todos aplaudiram, então todo mundo feliz, porque todos da turma tinham saído bem. Quando o professor vai falar a respeito da nota, o professor olha para aquela turma e diz, todos estão reprovados. A turma ficou curiosa, mas como todos nós estamos reprovados, trouxeram os esboços, está aqui, tudo que o senhor ensinou, tópico por tópico, tal. O professor olhou para eles e disse, vocês não perceberam que lá na porta da capela, eu pedi para um outro professor estar fantasiado de mendigo? E todos vocês passaram por ele, ninguém conversou com ele, ninguém estendeu a mão para ajudar, ninguém se importou com ele. E vocês vêm aqui no púlpito falar e aplicar sobre a passagem do bom samaritano, mas não colocar isso em prática. Todos estão reprovados, porque esqueceram um princípio fundamental de uma pregação. Antes de querer ensinar aos outros, cumpra você aquilo que você deseja ensinar. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa importância. O Evangelho é isso, é poder de Deus para todos. E nós precisamos estar atento a todas as pessoas que nós passamos. Seja ela de terno, gravata, ou seja de pano de saco, caído no meio da rua. Para Deus, ali tem uma vida importante. E quem é igreja verdadeira? Enxerga os invisíveis da sociedade. Depois que aquele milagre acontece, nós vemos aquele homem saltando, correndo, foi para o pátio, começou a adorar a Deus. E uma coisa que também eu acho extremamente importante, versículo 11 diz assim, apegando-se o mendigo a Pedro e João,
Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Isso aqui é extremamente maravilhoso. A expressão usada, apegando-se o mendigo a Pedro e João. Quando nós enxergamos a pessoa e apresentamos o poder de Deus para ela, o que o Senhor pode fazer numa vida, consequentemente, aquela pessoa, ela quer saber o que é realmente o Evangelho. Quem é esse Jesus? Nós nos tornamos um imã para aqueles que têm fome de Deus. Aquele homem se apegou a Pedro e João. Ei, espera aí, o que é isso? Eu quero mais. Eu quero a salvação, eu quero conhecer esse Deus que vocês falaram que me curou. Quem é esse Jesus? Eu imagino aquele homem já querendo ali ser discipulado. Isso aqui precisa ser uma realidade. Quando nós nos importamos com as pessoas, de fato, elas vão estar querendo a nossa companhia. Nós vamos atrair a presença, a curiosidade delas, e assim poder colocar Jesus naqueles corações, ensinar o caminho, a verdade e a vida. E o mais interessante nesse processo todo é que quando aquele homem, ele estende a mão pedindo uma moeda, nós vemos o Pedro e nós vemos o João não atendendo a expectativa daquele homem, não realizando o pedido dele, porque ele queria o quê? Ele queria moedinha. A necessidade dele não era de uma moedinha, ele precisava de uma cura, ele precisava de um milagre. Aquela moedinha podia ajudar ele naquele dia a comprar um pãozinho, mas a proposta de Deus para todo homem vai muito além disso. A proposta de Deus para cada um dos homens é levá-lo ao pleno conhecimento da vida que está em Jesus. Então, ele precisava de cura, e ele precisava, além da cura física, cura na alma. E aconteceu isso, por quê? Porque aqueles homens tinham algo que a sociedade não podia dar. E assim foram usados grandemente por Deus e transformaram a vida daquele homem. E igreja é isso, enxerga os necessitados e é agente de transformação aonde vai. Por isso, meu irmão, nós precisamos entender esse ato, essa atitude que aconteceu. Às vezes, as pessoas chegam para nós pedindo alguma coisa, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, ou pessoas que estão na igreja, e chegam para o pastor, chega para um líder de departamento, ou chega para um irmão, e diz, eu precisava tanto disso, eu precisava tanto daquilo. Muitas vezes eles estão como esse homem, pedindo algo que de fato não vai solucionar os problemas dele. Nós voltamos ao primeiro ponto, a primeira marca de uma igreja verdadeira. Quando a igreja é dirigida pelo Espírito Santo, quando um pastor, um líder, um irmão é dirigido pelo Espírito Santo, ele não vai apenas realizar o pedido daquele homem. Podia dar moedinha, mas aquilo não ia mudar a vida dele. Agora, nós temos algo que muda a vida das pessoas, que é falar de Jesus, que é mostrar o caminho para as pessoas. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós vamos saber discernir. Ele está me pedindo isso. Às vezes é um casal pedindo, pastor, nós precisamos de um milagre no nosso casamento, mas às vezes a questão é um pouco mais funda, que a fala deles não revelou, mas o Espírito Santo consegue sondar os corações, e quando nós temos conectividade com o Espírito Santo, nós podemos agir e fazer tudo no centro da vontade do Senhor, e ser resposta para o verdadeiro clamor da alma de muitas pessoas, porque na nossa sociedade, no sistema onde nós estamos, muitas pessoas nem sabem o que de fato elas precisam. Se você chega para muitas pessoas, elas vão dizer que o problema delas é dinheiro, ou a falta de dinheiro, quando na verdade não é. Quando na verdade o que ela precisa é ter domínio próprio. Na verdade o que ela precisa é saber lidar com o dinheiro. Você pode dar muito dinheiro para ela, logo depois ela vai estar na mesma enrascada financeira, porque aquilo não era o problema dela. Então nós precisamos estar sendo dirigidos pelo Espírito Santo, e enxergando vidas que precisam da nossa ajuda, e deixar que o Espírito Santo haja também na nossa vida, para que venhamos ser agentes de milagres. E aqui entramos
na segunda marca de uma verdadeira igreja. A verdadeira igreja, além de enxergar os necessitados, é agente de milagre. Olha o versículo 7 e versículo 8. Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto pôs-se em pé, começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. A sociedade não podia fazer isso para esse homem. O homem mais rico de Jerusalém não podia fazer isso para esse homem. Isso aqui, só uma pessoa cheia do Espírito Santo. E isso aqui nos revela que nós não fomos chamados para agir da mesma maneira da sociedade. Nós temos algo a mais. Nós temos o poder de Deus. É claro que o nosso agir diferente também é resultado da nossa busca diferente. O mundo busca poder, dinheiro, fama, sucesso. Nós buscamos riquezas celestiais. Nós buscamos intimidade com o Senhor. E essa busca resulta em poder ser realmente um agente de milagre. Na Idade Média, um grande teólogo chamado Tomás de Aquino, ele passou por um momento até inusitado, onde ele chegou, né, na sala do Papa da época, porque Tomás de Aquino foi um dos maiores representantes do escolasticismo, né, um momento onde eles queriam explicar a fé através da razão, escreveu muito, né, você pode procurar a Suma Teológica, são compêndios maravilhosos sobre igreja, teologia e assim por diante, e ele pautou o pensamento da igreja ali depois dos anos de 1200, 1300. Certa vez o Tomás de Aquino, que era um homem muito piedoso, chega de surpresa aonde estava o Papa, e o Papa da Igreja Católica da época era Inocêncio IV, e ele estava ali contando muitas moedas, né? E o Papa olhou para aquele grande teólogo, Tomás de Aquino, e disse: está vendo, a gente nem precisa mais dizer como Pedro e João, né, que não tenho prata nem ouro, temos aqui muito ouro. E Tomás de Aquino olhou para o Papa Inocêncio IV e falou: mas vocês também já não podem mais dizer, levanta e anda. E isso revela justamente que quando os nossos desejos e ambições não são más conforme o coração de Deus, o poder de Deus também já não nos acompanha. E a gente deixa de ser agente de milagre. Por isso nós precisamos entender, verdadeira igreja tem a sua busca de uma maneira diferente. E quanto mais nós buscamos o Senhor, temos intimidade com o Senhor, nós podemos ser justamente como Pedro e João, olhar para as pessoas que precisam de um milagre e mostrar ali o poder de Deus. Nós vemos a fé de Pedro e João contagiando esse homem. Porque tem que ter muita fé, como tinha Pedro e João, para dizer, em nome de Jesus o Nazareno, ande. Nós não estamos falando para alguém que tinha habilidade e capacidade de andar. Eles estavam falando justamente para alguém que não tinha nunca andado na sua vida. Ele era um coxo de nascença, você já imaginou isso? É a mesma coisa de eu chegar para você e dizer, eu quero que você voe igual um passarinho. Uma coisa que você nunca conseguiu fazer, você nunca pôde fazer. Aqueles homens olharam para um aleijado de nascença que nunca tinha andado, mas com fé que Jesus podia curá-lo, falaram, ande. E daí, olha só, a reação desse homem, uma reação de fé, porque ele não vira para o lado e começa a dar risada, né, ridicularizando, não olhou para ele e disse, vocês estão loucos? Vocês não estão vendo a minha situação aqui? Não. Aquele homem, na mesma hora, estendeu a mão. Então, Pedro, tomando pela mão, o levantou. A fé que Pedro e João tinham contagiou aquele homem. E no versículo 16, nós vamos ver justamente que foi pela fé. Versículo 16, Lucas deixa registrado assim, pela fé, o nome de Jesus curou esse homem que vocês bem conhecem. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu esta saúde perfeita, como vocês podem ver. Irmãos, isso aqui é maravilhoso,
quando nós entendemos que não há limitação para o agir de Deus. Basta ter o quê? Fé. E aqui deixa eu abrir um parênteses. O pastor Linderson, ele pregou de uma maneira maravilhosa a respeito desse assunto, que é como nós usamos o nome de Jesus. Aqui, Pedro e João falaram em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Quando nós falamos em nome de Jesus, nós estamos falando representando Jesus. Eu tenho autorização de Jesus, porque eu confio nele. Nós precisamos ter cuidado, por quê? Porque tem muitos querendo usar o nome de Jesus como amuleto, como palavra mágica. É como se o nome de Jesus fosse um abracadabra gospel. As pessoas que não querem nada com Deus, usam o nome de Jesus pensando, em nome de Jesus apareça 1 milhão, em nome de Jesus eu expulso esse demônio, em nome de Jesus eu curo essa pessoa. Não é palavras mágicas, mas é um coração rendido ao Senhor. Se você pegar o que Jesus diz lá em Marcos capítulo 16, o verso 17, você vai ver Jesus dizendo assim: e estes sinais seguirão aos que creem. É quem usa o nome de Jesus da boca para fora? Não. Aos que creem em Jesus. Esses sinais daí seguirão. Quais sinais? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beberem coisas mortíferas não os fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui, meus irmãos, nós precisamos entender. Não é palavras mágicas. E nós vamos ver lá em Atos 19 uma cena que mostra isso de uma maneira fantástica. Tinha um sacerdote chamado Cefas, e Lucas diz que ele tinha 7 filhos. Quando eles vê o que Paulo, lá na frente, já estava fazendo em nome de Jesus, eles, nós precisamos ter isso também. Então, quando eles veem um endemoniado, os 7 jovens, cercam aquele endemoniado, aponta a mão para ele e diz: em nome de Jesus ao qual Paulo prega, saia desse corpo. O demônio, usando a boca daquele homem possesso, vira para eles e diz: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, mas vocês eu não conheço. E Lucas registra aquele endemoniado, dominou os 7 homens, deu uma surra neles, a ponto que eles tiveram que sair nu, os 7 saindo correndo, pelados, porque apanharam de um demônio, pensando que o nome de Jesus podia ser usado como palavras mágicas. Não, esses sinais seguirão ao que crê. Você precisa acreditar, Jesus é o Filho de Deus, que Ele pode restaurar vidas, e pode restaurar também o corpo biológico. Essa fé é que faz realmente a diferença, e através dessa fé, o Senhor se manifesta e faz grandes milagres. Grandes milagres. Alguns perguntam: pastor, por que nos nossos dias não acontece mais tantos milagres? Será que não acontece? Enfim, nós precisamos olhar e ver que milagres ainda acontecem. Não foi só para o primeiro século, como muitos apregou, não. Milagres aconteciam porque naquela época precisava ter um boom, na propagação do evangelho, então acontecia. Hoje não acontece mais, não. Hoje acontece. Eu sou prova disso. Se eu estou vivo é porque o Senhor fez já milagres na minha vida. Eu posso aqui citar a minha avó, que estava 15 metros de profundidade no fundo do rio Itajaí, durante mais ou menos 8, 9 minutos, já era para estar morta, e um anjo a tomou pela mão e a levantou, ficou segurando. O pastor João não está aí. O pastor João teve um AVC, ele andava com a boca torta, arrastando o pé. O Senhor o curou instantaneamente. No momento, ele saiu curado. O Adolfo não está aí. O Adolfo, que tinha leucemia quando era criança, o Senhor o curou. Milagres têm acontecido, irmãos. Nós temos visto o Senhor curar câncer. Estou vendo a irmã Linda, que no começo do ano estava com uma enfermidade no pescoço, foi curada. Milagres acontecem também. Não sei se você conhece uma história, o irmão Reginaldo Clitz conhece melhor do que nós,
no tempo do pastor Antônio Lemos, durante um casamento, onde um dos cônjuges era cego. Na hora que disse sim, o Espírito Santo se manifestou e a pessoa foi curada, passou a ver aqui, na nossa antiga igreja. Milagres continuam acontecendo, mas é para aqueles que creem, para aqueles que têm fé, para aqueles que seguem o Senhor diariamente e não querem usar o nome de Jesus apenas como um abracadabra. Esse é o nosso Jesus, e a igreja verdadeira é agente de milagre. A igreja verdadeira, na verdade, caminha todos os dias, vendo o milagre já da alma, da salvação. Esse é o maior milagre, né? O milagre da salvação. E nós precisamos entender, valorizar isso e deixar que o Espírito Santo continue fluindo em nossos corações. Agora, pastor, algumas coisas têm impedido o manifestar de Deus de uma maneira mais intensa na questão de milagres? Tem. E eu já vou entrar nessa questão, que é a questão, que é o ponto de glorificação de homens, e não a glorificação de Deus. Isso, muitas vezes, realmente impede o agir do Senhor. Nós precisamos, irmãos, entender que milagres continuam acontecendo. E aqui, então, nós entramos nesse ponto, né? A igreja verdadeira, uma outra marca dela, além de ser agente de milagre, é justamente uma igreja que glorifica a Deus. Uma igreja que depois que acontecem os resultados de milagres, oferece e rende toda glória ao Senhor. Olha o versículo 12 e o versículo 13. Vendo isso, Pedro disse, vendo isso o quê? Todo mundo ficou assustado, aquele paralítico correndo, saltando, pulando, louvando a Deus. Opa, nós conhecemos esse homem, não é aquele mendigo? É ele, vamos lá ver o que está acontecendo. Começou a juntar um monte de gente assustado, o que está acontecendo? Esse era aquele homem que estava lá, tal. Olha só, Pedro disse, israelitas, por que isso surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se estivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Olha só, eu acho lindo essa expressão. Porque vocês estão olhando para nós. Eu imagino que estava todo mundo assim, né? Que nem vão fazer com Paulo lá na frente, querer colocar ele num pedestal de Deus, né? E já rotulá-lo como Deus. Estava todo mundo assim, ó. Eu imagino que chegando perto assim de Pedro e João para tocá-lo, para receber alguma coisa. Pedro é duro com eles. Para com isso. Isso não é obra nossa. É o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não é conosco. E aqui então, eu respondo a pergunta que eu fiz, pastor. Pode haver impedimentos para as manifestações dos nossos dias? Sim. Sim. Que é essa questão da antropolatria, de adoração a homens, onde nós temos visto até muitas pessoas dentro das nossas igrejas, né, que, na verdade, inverte as coisas, né? As responsabilidades elas não querem para ela, de viver uma vida santa. Não, olha para Jesus, olha para Jesus. Mas quando acontece o milagre, opa, fui eu, hein? Eu que orei pela pessoa, foi a minha mão que tocou nela. E aqui eles fizeram o inverso. Primeiro, na hora da responsabilidade, eles falaram, olha para nós, mas depois, na hora da glorificação, de mostrar os frutos, o resultado, é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Nós precisamos cuidar para não inverter essa ordem. A glória sempre é de Deus, e nós precisamos seguir o exemplo de João Batista, e repetir isso diariamente na nossa vida, que ele cresça e eu diminua. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Se você prega e vidas são salvas, glória a Deus. Se você ora, pessoas são curadas, glória a Deus. Se você coloca pessoas dentro de um carro e leva para um lugar que ela precisa levar, não é mérito teu, glória a Deus. Nós precisamos entender isso. Agora, quando pessoas, líderes religiosos, cristãos, não estão preparados
para lidar com isso? Não estão preparados na hora que as pessoas quiserem tocar nele, passa um pouco disso para mim? Se ele não estiver preparado, realmente o Senhor não vai operar milagres, porque aquele coração não está preparado. Não está preparado, e ali pode gerar o quê? Uma antropolatria, que é o que nós temos visto em nosso meio. O pregador fulano de tal, ele sim tem a unção, ele sim vai fazer a coisa acontecer. Não é ele é instrumento. Deus usa mais alguns, sim, existem os dons, mas todos nós, questão de cura, todos nós, se cremos no nome de Jesus, temos fé, todos nós podemos ser instrumento de Deus para que esses milagres aconteçam. Nós precisamos entender isso. Alguns têm a sensibilidade mais aguçada, alguns têm a percepção de repreender espíritos de enfermidade mais aguçada, mas se nós crermos e deixar o Espírito Santo fluir, nós podemos fazer. Mas precisamos entender isso. A glória é de Deus. O dia que você vê alguém se gloriando, alguém achando que ele faz, que ele é o bom, que as coisas só acontecem porque ele está na frente, você pode ter certeza, essa pessoa precisa se converter. Pode até ser pastor, pode estar até aqui usando o púlpito. Se ele achar que é ele é o cara, ele é o bom, ela é a mulher que sabe, cuidado, ali tem alguém que precisa se converter, porque quando nós olhamos para a verdadeira igreja, o tempo todo, eles entendem que é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. E para finalizar, o tempo já voou, a verdadeira igreja, uma das marcas dela, é que ela sempre que tem a oportunidade, ela fala de Jesus, ela prega Jesus. Todo mundo se ajuntou lá, que coisa maravilhosa, a glória do Senhor, mas presta atenção aqui, olha o que ele diz no verso 12, Israelitas, por que isto surpreende vocês? E daí depois ele vai pegar e descer a lenha. Olha só o que Pedro diz: vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunho disso. E lá no verso 19, ele vai propor algo para eles: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Eu acho fantástica a maneira que Pedro prega aqui, porque não é uma mensagem de massagear o ego. O milagre foi usado para quê? Para atrair aquelas pessoas para algo muito maior, que era a revelação de Deus, o plano divino através dos séculos, que era falar de Jesus. Jesus é o centro de tudo. Esse milagre é importante, mas o milagre não é o evangelho. O milagre, ele pode ser um atrativo para mostrar o verdadeiro evangelho. Isso aqui é importante enfatizar, porque tem muita gente hoje valorizando mais milagres do que a salvação. Se esse homem que foi curado da sua paralisia, que era coxo, se ele não rendeu-se ao Senhor ali na frente, que eu acredito que se rendeu, seria apenas agora um homem são indo para o inferno. Antes era um aleijado indo para o inferno, depois era um homem curado indo para o inferno. Por isso, o evangelho, as boas novas de Jesus, precisa ser o centro de toda a pregação, e os milagres precisam culminar na pregação do evangelho. E nós vemos aqui então, agora, Pedro aproveitando aquela oportunidade, que estava todos os judeus ali, para quê? Para falar umas verdades. Olha, vocês mataram o Cordeiro de Deus, vocês mataram o justo Jesus, mas ele ressuscitou, nós somos prova disso. Agora, vocês não precisam ficar com consciência pesada, porque Deus usou vocês para cumprir os planos dele. O que vocês precisam fazer agora? Vocês precisam se arrepender e voltar para Deus. E ali entra a mensagem do evangelho, e milhares de pessoas se rendem e aceitam Jesus. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Pastor, mas eu não prego, eu nunca subi no púlpito nem para dar a paz do Senhor para a igreja, então, para mim, isso não se aplica. Se aplica, porque nós somos chamados para ser testemunha, não apenas dentro de uma igreja, não pregar aqui, mas pregar o evangelho é lá na empresa, é lá na escola, é falar de quem é Jesus.
E muitas vezes, e aqui deixa eu falar umas verdades para nós também, muitas vezes nós sabemos que vidas estão vivendo no erro, e a gente já está 2 anos, 3 anos, 5 anos convivendo com aquela pessoa, vê que ela está caminhando para o inferno, vê que ela tem sede de Deus, mas você tem medo de confrontar a vida promíscua que ela está vivendo. Você muitas vezes já quebrou todas as barreiras, né? Você já tem um pouco mais de intimidade com a pessoa e ainda está com medo de falar a verdade. Nós precisamos falar a verdade, meus irmãos. Ei, sexo fora do casamento é pecado, uso de drogas é pecado, pornografia é pecado, palavrão é pecado, fofoca é pecado, pensamentos malignos é pecado. Nós precisamos confrontar o pecado e falar o que realmente está aprisionando aquelas pessoas. Mas aí às vezes a gente tem aquela ideia, não, ele vai assustar, e fica muitas vezes pregando o evangelho light, falando que Jesus é amor, Jesus salva, Jesus tem um plano para a sua vida, tem, mas o plano de Jesus vai muito além disso, ele quer transformar a sua vida, tirar do pecado. Sai dessa, olha o que você está fazendo, as tuas escolhas estão te levando para a morte. Nós precisamos, irmãos, pregar Jesus e os princípios de Jesus, os ensinos de Jesus, assim a nossa mensagem vai ser relevante. Pedro não hesitou em falar do erro que aquelas pessoas tinham cometido. Vocês erraram sim, mas Deus ainda dá uma chance para vocês. Hoje, arrependam-se e voltem para Deus. A verdadeira igreja aproveita as oportunidades para falar de Jesus. Então hoje nós falamos dessas 4 marcas da igreja. Ela enxerga pessoas invisíveis, ela é agente de milagre, ela entende que toda glória é para Deus e não para o homem, e ela aproveita as oportunidades para falar de Jesus. E isso, meus irmãos, precisa nos levar a entender que Jesus, Ele no nosso coração, consequentemente, estará nas nossas atitudes e nos nossos lábios. Se você é conhecido lá na sua empresa, na sua escola, na sua vizinhança, por falar muito mais do Corinthians, do time que você torce, de outras coisas, mais do que Jesus, alguma coisa está errada no seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Não tem como a gente viver num contexto sendo realmente rendido ao Senhor, discípulo de Cristo, e não conseguir falar de Jesus. Não adianta, meus irmãos. Um verdadeiro cristão é aquele que até no ponto de ônibus, ele está atento, quando alguém dá uma brecha, ele já está falando de Jesus. É assim, porque aquilo flui, aquilo é natural. Então nós precisamos estar com o coração rendido ao Senhor. A minha oração, meus irmãos, é que nós venhamos se encaixar nessas marcas. A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos, para nós vermos as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas, muitas vezes, que não são enxergadas por outros. Muitas vezes, meus irmãos, até aqui dentro da igreja, chega pessoas dilaceradas, senta lá na outra ponta do banco que você está, e você muitas vezes não vai lá, não pergunta quem é, não dá um sorriso, não fala de Jesus. Muitas vezes tem pessoas na sua empresa que há anos não recebe um abraço de amor. É um aleijado emocionalmente, precisando de alguém que enxergue ele. Muitas pessoas não conseguem enxergar. Eu não sei se você tem acompanhado algumas notícias muito doidas. Eu fico assim assustado com a maneira que as pessoas têm vivido, de pessoas que morreram, mas foi descoberto que estavam mortas depois de 3, 4 anos. Teve uma que ficou 6 anos morta num apartamento na Inglaterra, até que descobriram que morreram. Por quê? Pessoas invisíveis. Vivem a vida, ninguém enxerga. Talvez tem pessoas aí que passam por você todo dia e a gente às vezes não consegue ver. Por isso precisamos, Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os meus olhos para mim ver os aleijados que estão ao meu redor, para que eu possa fazer alguma coisa. Que nós possamos ter a nossa fé fortalecida para ser agente de milagres. Que nós possamos ter sabedoria para entender que tudo aquilo que o Senhor nos usa, é para a glorificação dEle. Nós somos apenas instrumento. Você jamais vai ver
no final de um concerto musical, as pessoas pedirem, traga aqui o saxofone, nós vamos aplaudir o saxofone. Não existe disso. Eles vão aplaudir o músico, o saxofone é no instrumento. Assim somos nós, quando fazemos coisas boas em nome do Senhor. Nós somos instrumento, nós não merecemos aplauso. Nós precisamos ser gratos por poder ter sido usado por Deus, mas toda a honra e glória é do Senhor. E que nós possamos ter lábios e um coração pronto a proclamar as boas novas do Evangelho, atento a todas as oportunidades, para que quem passe por nós venha ouvir falar que Jesus é a solução para a humanidade, que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e que não há outra maneira de se salvar, não há outro caminho que venha trazer paz ao coração, a não ser em Jesus. Que isso faça parte da nossa vida. Amém? Vamos se colocar em pé.